A paz do Senhor Jesus a todos. Um bom dia, tudo bem com você? Eu espero que sim, que você tenha um dia muito abençoado, repleto da presença, da graça do nosso Senhor. Amém? Para quem não me conhece, para quem está chegando aqui pela primeira vez, eu sou a missionária Andréia Rodrigues. Que você seja muito bem-vindo ao nosso canal. Eu estou aqui todas as manhãs trazendo uma porção da palavra do Senhor ao seu coração e também todas as noites com a meditação da noite. Aleluias, glórias a Deus por tudo, que você possa se inscrever no nosso canal, ativar o sininho da notificação, deixar o seu like e também compartilhar com seus amigos. Meus irmãos, hoje nós estaremos então meditando na palavra do Senhor em 1 Samuel, capítulo 17, versículos 37 ao 40. 1 Samuel 17, do 37 ao 40. Diz assim a palavra do Senhor. Disse mais Davi: O Senhor me livrou das garras do leão e das do urso. Ele me livrará das mãos desse filisteu. Então disse Saul a Davi: Vai-te, e o Senhor seja contigo. Saul vestiu a Davi da sua armadura e lhe pôs sobre a cabeça um capacete de bronze e o vestiu de uma couraça. Davi cingiu a espada sobre a armadura e experimentou andar, pois jamais a havia usado. Então disse Davi a Saul: Não posso andar com isso, pois nunca o usei. E Davi tirou aquilo de sobre si. Tomou o seu cajado na mão e escolheu para si 5 pedras lisas do ribeiro, e as pôs no alforje do pastor, que trazia a saber no surrão. E lançando mão da sua funda, foi-se chegando ao filisteu. Vamos orar ao Senhor. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, te agradecemos por mais essa manhã maravilhosa que o Senhor nos concede viver. Te peço perdão pelos meus pecados, minhas falhas, e que nessa hora o Senhor me dê sabedoria do alto para que eu possa transmitir a santa palavra do Senhor. Peço-te também que abençoe a todos os ouvintes, que o Senhor contemple a necessidade de cada um, atendendo-as conforme a sua vontade. Muito obrigada por tudo. Glórias a Deus Pai, a Deus Filho e a Deus Espírito Santo. Amém. Amém. Glórias a Deus, meus irmãos. É com muita alegria, né, que estamos aqui para mais essa manhã maravilhosa, aqui na presença do Senhor, trazendo a palavra do Senhor, né? Isso me deixa verdadeiramente muito feliz. E hoje nós temos aqui essa passagem tão conhecida, né, onde a gente sabe que houve ali, né, um gigante que ficava afrontando o povo de Deus e não tinha ninguém que o pudesse combater. E aqui chegando, né, nessa parte, é justamente onde Davi, que naquele momento ainda não era o rei Davi, mas ele então se dispôs, né, a pelejar contra aquele gigante. E aqui então, onde a gente começou a leitura, olha, disse mais Davi: O Senhor me livrou das garras do leão e das do urso. Ele me livrará das mãos desse filisteu. Né? O que a gente aprende aqui com essa parte do versículo? Né, irmãos, aqui a gente vê Davi citando uma experiência que ele tinha tido, uma experiência de muita luta, né, muita dificuldade aos nossos olhos, né? Seria impossível um rapazinho vencer um urso e um leão, mas ele tinha tido essa experiência com Deus e Deus o tinha livrado. Então Davi vai e diz, né? Ele me livrará das mãos desse filisteu. Por quê? Porque ele já tinha visto o poder de Deus sobre a sua vida. Então ele confiava no Senhor. Então, meus irmãos, muitas vezes, né, a gente se esquece daquilo que Deus já fez por nós e a gente então começa, né, a duvidar, né, do que Deus ainda poderá fazer. E isso é um grande erro nosso, né? É algo que faz com que a gente não alcance as nossas vitórias, porque Davi aqui ele falou com toda a fé, né? Ele enfatizou: o Senhor me livrou das garras do leão e das do urso. Ele me livrará das mãos desse filisteu. Glórias a Deus. E você aí do outro lado?
O Senhor já te livrou de algum leão, algum momento? Né? Esse leão pode ter sido uma enfermidade, esse leão pode ter sido um desemprego. O Senhor já te livrou? Eu tenho certeza que sim, né? Porque nós, na nossa trajetória com Deus, né, o Senhor está sempre nos livrando, nos dando vitórias. Então, vamos nos apegar a isso, vamos nos lembrar do que Deus já fez por nós e vamos seguir com fé, meus irmãos. Não vamos duvidar, né, quando surgir um novo gigante, porque gigantes, durante o tempo que a gente estiver aqui na terra, eles irão continuar aparecendo, mas com o nosso Deus à frente, com a nossa fé em ação, nós iremos combater, né, cada gigante que surgir em nome do Senhor dos Exércitos. Amém? Glórias a Deus. E aqui então, olha, então disse Saul a Davi: vai-te, e o Senhor seja contigo. Aleluias, né? Glórias a Deus. E Saul então fala essa frase aqui para Davi, abençoadora, né? Nesse tempo Saul ainda não estava, né? Ainda não conhecia Davi, ainda não estava perseguindo Davi, ainda não tinha brotado no seu coração inveja, né, sobre Davi, e ele então abençoa Davi. E Saul vestiu a Davi da sua armadura e lhe pôs sobre a cabeça um capacete de bronze e o vestiu de uma couraça, né? Porque Saul não tinha entendido o mistério, né? Davi estava confiante no Senhor, né? Ele não queria armaduras humanas, ele não queria o jeitinho humano, não. Ele sabia, né, o Deus que ele servia, né, que poderia fazer tudo por ele. E Davi cingiu a espada sobre a armadura e experimentou andar, pois jamais a havia usado, né? Então, Davi, irmãos, olha, a gente pode trazer isso para o lado espiritual, né? Ele jamais tinha usado, né, as armas humanas no sentido de querer resolver as coisas do seu jeito ou com a ajuda humana, né? Então, que a gente pegue também esse exemplo, né? Não vamos vestir as armaduras humanas, não, irmãos. Vamos buscar as armaduras de Deus sobre a nossa vida para a gente vencer o inimigo, em nome de Jesus. Então disse Davi a Saul: não posso andar com isso, pois nunca o usei. E Davi tirou aquilo de sobre si. Ele nunca tinha usado, né, a armadura humana, a armadura ali de soldado. Não, a armadura dele era com certeza, né, a palavra de Deus, era Deus na vida dele, era a fé que ele tinha no Senhor. Tomou o seu cajado na mão, escolheu para si 5 pedras lisas do ribeiro e as pôs no alforje do pastor que trazia a saber no surrão. E lançando mão da sua funda, foi-se chegando ao filisteu. E aí acontece aquilo que a gente já conhece dessa história, né? Que foi Davi, então, ali, olha, acabar com aquele gigante, né? Matando apenas com essa arma que ele tinha ali na mão, né? Que com certeza era Deus, porque onde já se viu, né? 5 pedrinhas ali, olha, matar um gigante. Mas a força do Senhor estava sobre ele. Glórias a Deus. Então, se você não conhece essa história, que eu convido você, né, a continuar a leitura aqui para você ver o final maravilhoso dessa história. Amém? E para quem já conhece, que nós possamos, né, aleluias, pegar essa palavra aqui, olha, essa palavra que vem trazendo renovo para nossa fé, né? E a gente então, olha, confiar no Senhor, a gente se lembrar daquilo que Deus já operou na nossa vida e Deus não mudou, ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Então esse mesmo Deus pode operar grandemente nessa sua causa, nessa causa que você está agora precisando ser vencedora. Amém? Em nome de Jesus, confie no Senhor, faça como Davi, não use as armaduras humanas, mas use a armadura de Deus, use as armas que o Senhor lhe der, em nome de Jesus. Glórias a Deus por tudo, né? Por essa palavra maravilhosa. E nesse momento eu vou ler para você mais um texto do livro Pão Diário, para nós terminarmos aqui o nosso devocional de hoje. O título diz: do seu jeito. Todos nós crescemos com referências externas. O que somos é fruto de observação e aprendizado, com o exemplo de pessoas que nos inspiraram, desde pai e mãe até outras figuras que marcaram nossa vida. Isso é fato. Mas chega a hora de deixar vir à tona quem realmente somos.
nossa verdadeira personalidade. É algo natural e salutar. O que não pode ocorrer é, depois da maturidade, desejarmos ser o outro e não nós mesmos. Por mais que tenhamos crescido com referenciais e exemplos, devemos manter nossa identidade. Cada indivíduo é criado de forma peculiar e perfeita. O Senhor, em sua graça e soberania, tem um plano para cada vida, com defeitos a corrigir e virtudes a valorizar. E assim, ele nos molda e nos usa em nossa individualidade de um jeito que nós mesmos, por vezes, nos surpreendemos. Deus havia escolhido Davi para o trono, e ele não era uma cópia de Saul, era um garoto com limitações e aptidões únicas, mas que caiu nas graças do Eterno. Ao chegar ao acampamento e ver os filisteus afrontando o seu povo, Davi ficou indignado. Saul quis dissuadi-lo de enfrentar Golias, porém o jovem estava convencido. Tentaram fazê-lo usar a armadura do rei. Davi até tentou, mas não conseguiu, pois ela fora preparada para Saul e não para ele. No fim, o jovem pastor de ovelhas partiu para enfrentar o gigante do seu próprio jeito e debaixo da bênção do Senhor. Ele sabia que Deus o usaria como ele era, com as armas que conhecia e manuseava. O resultado final você conhece, uma vitória inimaginável. Creia, Deus tem projetos para a sua vida e vai usá-lo do jeito que é. Basta que você tenha o coração obediente e submisso, como o do jovem pastor de ovelhas. Submeta-se ao Senhor, aceite e ame quem você se tornou. Lute em Deus para se aperfeiçoar em suas limitações. Não seja cópia de ninguém. Seja você mesmo. Permita que Deus o use como jamais fez com qualquer outro e surpreenda-se com o resultado. Amém? Que Deus abençoe você e sua família. Que Deus abençoe a mim e a minha família. Até amanhã, se Deus quiser. E mais uma vez eu te convido a visitar o meu canal de audiobooks e de pregar e audiobooks, onde eu estou no momento lendo Os Caçadores de Deus. Mas tem outro livro lá, maravilhoso, né? Livro cristão evangélico, Há Poder em Suas Palavras, né? Esse já está completa a leitura. Eu convido você a estar nos visitando lá em nome de Jesus. Fiquem com Deus e até hoje à noite, se Deus assim permitir.